Em uma noite coberta de raios e um castelo cheio de destroços, o Lorde Demônio fica lisonjeado por enfrentar pessoas com tamanha habilidade, mas com certeza ninguém é páreo para o seu poder. O reino humano já está dominado pelos seus servos leais, mesmo que um herói diga para não desistir a essa altura da batalha. Serei o portador do seu fim. Concentrando seu poder, o mago usa sua proteção. O cavaleiro recebe o ataque, mas consegue ainda defender. O guerreiro pede para que Yuria use seu golpe afiado. O herói Max, muito ferido ao que parece, derrotou o Imperador Demoníaco, mas ele disse que, no entanto, os seus servos leais viverão eternamente. Grave essas palavras, e quando fizer você sofrerá minha vingança absoluta. Sua risada maligna agora não passa de algo inofensivo, já que ele reencarnou de uma forma meio que não muito intimidadora, dizendo que Max não perde por esperar. Parabéns por renascer, sua graça. Sua serva leal Zenia está a seu dispor, perguntando onde está todo mundo. Eles estão em um estado de sono desde a batalha contra o herói há 10 anos atrás. A propósito, você cresceu bastante, disse o imperador. Sua graça, por enquanto vamos focar em encontrar roupas dignas para você. Irritada, disse a Zenia que pensou que tivesse pedido para pegar as suas vestes favoritas. Zenia disse que essas são as suas favoritas, milord. Vestia isso há 10 anos atrás. O que é estranho é essa forma física mudou. Parece que seus poderes não se acumularam em menos de 10 anos, resultando nessa forma subdesenvolvida. Mas Zenia teve a liberdade de preparar algumas roupas que se adequarão ao seu novo corpo. Que roupa é essa? Uma vestimenta tradicional de um mago no reino humano. Ele disse que não se importa e nem se lembra de nenhum dos companheiros do herói usando algo tão enfeitado. Isso é o que chamam de uniforme, um traje profissional para empregadas domésticas. Essa vestimenta é considerada e usada há muitos anos por aqueles que buscam a educação. Ele escolhe essa roupa e diz que Zenia está meio extravagante, perguntando o que anda fazendo aquele herói sem graça. Mas não tem dúvidas que ele fez um nome para si mesmo nesses últimos anos. Não ficaria surpreso se tivesse sido até coroado. Mas a verdade é que, quanto ao status atual do herói, ainda é grande parte de um mistério. Pelo menos em termos sociais e políticos, pode ser que ele se afastou dessa existência terrena como parte de seu treinamento espiritual, disse ele. Está animado para vê-lo a cada segundo que passa. Zenia pede que esqueça dele por enquanto, mas se recusa, afinal é o seu inimigo número 1. E uma ameaça para seus servos leais. Ela disse que pode concluir que no final das contas ele é só um humano, irá envelhecer e morrer. Não tenho por que se preocupar com esse pobre mortal. O imperador disse se ela não está escondendo nada, né? Tem algo sobre o herói que você deseja que eu não saiba? Não, milord, isso é um total absurdo, a não ser que... E se ele estiver morto? Precisa ver isso e ativa o seu terceiro olho reconhecendo essa energia em qualquer lugar, concluindo que está vivo. Parece que está localizado em algum lugar perto da capital imperial dos humanos. Então irá vê-lo. Zenia disse que não deve fazer isso, por favor, achando que ele está aproveitando seu momento de paz. Ela disse que pode se arrepender se fizer isso. Ativando suas asas, fala que ele é a sua motivação. Voando até lá, Zenia disse que não pode não gostar do resultado. Nunca visitou aqui, mas vê que a sua graça... Nunca visitou aqui, mas vê que a civilização progrediu muito. E aí está o local, já chegando dizendo que sua maior ameaça já chegou. Deixei você sem palavras, não é? Mas... o que está acontecendo, hein? Me deixa. Ele pede desculpas por ter se enganado. 3 olhos? Ele viu a espada sagrada que o cortou anos atrás e nunca pôde se esquecer disso. Reclamando para não largar as coisas e parar de ser preguiçoso. Pergunta o que aconteceu com seu maxilar. As pessoas envelhecem, né? É completamente natural. Da mesma forma, ambos estão diferentes e ele pergunta o porquê está vestindo um uniforme de marinheiro. Vendo o lixo espalhado pela casa, até tenta ajudar, nunca viu tecnologia avançada em sua existência. Max pede para que pare de mexer em suas coisas, mas antes que diga, lá está ele digitando no seu notebook e esquecendo até de seu propósito. Mas já que fez tanto, agora vou se lembrar depois de anos, e desta vez, humanos insignificantes como vocês, e eles se curvarão sobre sua autoridade. Max nem se importa, tanto faz o seu discurso. Irritado, disse que esse foi o motivo que acordou antes da hora. Conte para alguém que se importe. Lembra dele cheio de paixão, coragem e convicção há 10 anos atrás. O que houve para ficar nesse estado lastimável? Max conta a ele que depois de derrotá-lo e expulsar seus amiguinhos, o mundo não precisava mais dele. Nada de medalhas, recompensas
e ele acabou caindo no esquecimento. Agora não passa de um ninguém, mas Oku ficou surpreso porque o salvador dos humanos foi rejeitado por eles mesmos. Heróis são inúteis quando o mundo está em paz. Ele pesquisa seu nome na internet e vê uma série de entrevistas que deu se envolvendo em polêmicas, até mesmo que ele atacou um cidadão. Marx disse que isso é mentira, isso foi uma calúnia, feito com o intuito de difamá-lo, até ver a notícia que ele traiu 10 mulheres diferentes. Como pode se rebaixar tanto, hein? Marx disse que nem mesmo conhecia aquelas garotas, então negou várias vezes, achando um vídeo no qual está no auge da sua carreira de herói. Sim, eu o derrotei, mas certamente não consegui tudo sozinho. Tinha amigos ao meu lado e, bem, o apoio das pessoas ao redor do mundo inteiro. Foi assim que eu enfrentei o Lorde Demoníaco. Isso foi uma espécie de marco e acredito que minha próxima missão é continuar procurando por uma resposta muito mais importante. Esse vídeo foi motivo de chacota para o Lorde das Trevas, dizendo como isso foi cafona. O mesmo não suporta ver ele mesmo. Bem, isso explica o porquê está assim agora. Mas Oku vê uma foto dos seus companheiros e parece que, ao seu ver, os trata melhor que uma espada. Sua obsessão por mim está me assustando, hein? Disse ele. Onde estão seus companheiros? Não os vê há anos. E é assim que a vida é. Relacionamentos não duram quando não há nada para as pessoas envolvidas, porque eu precisaria se preocupar. Mas Oku acha essa atitude egocêntrica da parte dele. Max pede que saia, já está cansado dele. Agora ele entende por que Zenia tentou impedi-lo. O herói que conhecia se foi há muitos anos, dizendo ir embora. Até nunca, a Riverdete. Antes fala que o reino humano não pode prevalecer sem seu precioso herói. Irá voltar para casa e tentar reviver seus soldados, e esses humanos nem irão sentir o peso de sua maldade caindo nas suas cabeças. Ótimo! Seu discurso está indo bem. Boa sorte. Agora vá. Mas Oku disse que irá também fazer uma visita aos seus companheiros e eliminar dedo um a um. Boa, isso aí. Principalmente porque devo dinheiro ao Léo. Se estiver morto, não vai ter como mais se preocupar em pagar. Mas Oku ficou irritado com isso e tentou atacá-lo, e Max defende e rebate na maior tranquilidade. Parece que ainda não perdeu suas técnicas. Que idiota, acha mesmo que eles vão ser estúpidos o suficiente para serem mortos por um moleque feito você? Mas Oku, depois do apagão, desperta em um local fechado e abrir a porta, não pensou que visse uma cena tão lastimável. Espera ele ir embora pelo menos, né, antes de se sujeitar a isso. Preparando seu café, mas Oku disse por que não eliminou. Max disse que não é mais o herói de antes. Não tem mais essa de empolgação de matar demônios. Seria até problema fazer algo a você nessa forma do jeito que está, porque a mídia é muito sensacionalista. Ainda não tem como negar que sabe lutar. Seus movimentos rápidos como um raio, a sua técnica ainda continua magistral. Max disse que é o contrário, seus poderes que ficaram fracos, mas Oku pode estar fraco agora e nesse estado lastimável. Mas um dia irá recuperar toda a sua força e forçar o reino humano à submissão total. E assim lutaremos. Max não promete nada. Estaria mentindo se dissesse que não está totalmente desgostoso com o mundo. Além disso, não foi o primeiro herói e não será o último. Bem, isso é tudo. Adeus. Max disse que foi bom colocar o assunto em dia. E à noite, Oku volta dizendo que ainda bem que trouxe dinheiro humano por aqui. Ele disse o que está fazendo? Você não ia embora? Pensou bem, muita coisa mudou na sociedade, então deve se atualizar também. Irá ficar na casa do Max por um tempo e será responsável por ele, de agora em diante. Ao comer, um espírito disse que o cheiro estava bom. Mas Oku sentiu algo, mas ignorou sua presença. Do outro lado, os antigos companheiros de Max pressentem algo. O que seria? O Lorde Demônio diz a Max para acordar logo. Vai ficar dormindo o dia inteiro. Está muito relaxado. Ele se levanta e disse que tem muitos afazeres hoje, dizendo que irá com ele, mas ele nega. Quem levaria um demônio para passear? Esconda seu terceiro olho e chifres se quiser sair. Suspeitando se ele está saindo para treinar novamente, decide usar a sua magia de transfiguração para amaldiçoá-lo. Já que isso é um hobby do Rei Demônio, pensando na aparência certa, lembra que Zenia disse que essa roupa é uniforme escolar, então seria mais apropriado para ela parecer com uma idade semelhante à de um estudante. Usando esse poder mágico e crescendo mais um pouco, se baixar a guarda, a magia pode ser dissipada em 10 anos. O reino humano mudou drasticamente. Prédios aumentaram.
transporte, também a tecnologia humana é incrível, disse ele. Podendo ver filmes em lojas de cidades. O mais importante deve ser achar o local mais agora, encontrando ele em uma loja esquisita e saindo depressa, desconfiou. Definitivamente aquilo não era um treinamento. Sentado na praça, o rei demônio vê que ele ainda brinca com as crianças, que admiram o herói, mas quer dizer, mais ou menos. Jogando bola, ou mesmo assim se diverte falando a história de como derrotou o exército demoníaco. Uma mãe apareceu chamando seu filho e os outros garotos disseram que não queria que brincasse com ele. Eu ouvi ela, garoto. Quanto à última, disse que a sua família não disse nada, então vai jogar com ele quanto quiser. E lá está ele, o herói largado dormindo na praça. Poderia fazer isso em casa. Antes disso, vê pessoas incomodadas com Max dormindo por ali, pegando ele pela camisa. Você sabe quem eu sou, moleque? Quem saberia? Você parece apenas uma pessoa suspeita, disse ele. Como as autoridades deixam esse cara solto? Max é agredido, mas não revida. O demônio lembra que Max já sofreu no passado por arrumar encrenca com civis. Por isso, ele diz que não vale a pena nem trocar socos com essa besteira toda. Vão para suas casas, se está satisfeito agora. Você é engraçado, cara. Pessoas como você só dão prejuízo para a sociedade. Isso deixou o demônio furioso e faz com que eles caiam num feitiço hipnótico. Não fez nada de mal. Max disse se estava observando, por que não ajudou logo? Não sabia se ia ser humilhado dessa forma, mas agora você entende, não é? Eu não sou mais aquele herói, sou apenas um homem que bebe no meio do dia e se gaba para os pestinhas. Sente-se uma vergonha e seu coração está aterrorizado. O demônio não acha isso, foi até admirável não revidar. Precisa voltar logo para cozinhar, pedindo o que deseja comer. Max precisa passar em um lugar antes de jantar. Hambúrguer seria uma boa ideia para ele. Enquanto isso, Mazoku prepara o alimento e espera que ele não tenha ido beber de novo, mas ele só vai a uma locadora de filmes. No dia seguinte, Max vê uma mulher passando achando exagerado sua roupa, falando se o rei demônio viu aquilo, e era um escândalo. Caramba, a sociedade humana se tornou degenerada, hein? Veja só você, nem agradece pela comida. Max disse para não abrir a porta, provavelmente é um vendedor enchendo o saco. Zenia estava feliz de ver a sua majestade segura, dizendo que voltaria logo para preparar o jantar e até agora nada. Estando muito faminta, se alimenta rapidamente. Ei, vai acabar com nossa comida desse jeito. Zenia disse que a culinária de sua majestade tem um toque de um governante do reino dos demônios, como esperado. Viu? Ela comeu tudo. Não se preocupe. Eu pego mais depois. Max pergunta quem é ela. O demônio afirma ser a sua secretária. Você é muito rude. Sou muito leal à sua majestade. Com admiração por ela, Zenia caminhou por 3 dias e 3 noites da cidade real, através de montanhas e rios. Poderia tomar um banho? Terminando isso, agradece muito ao rei. E claro, você deveria agradecer a mim também, né? Embora esteja desgastado aqui, você pode descansar bem. Zenia pega um refrigerante para tomar e Mazoku diz a ela que precisa se dar bem com o Max. Pegou meu refrigerante, eu ia tomar ele. Droga. Zenia disse que acabou de investigar seus escândalos amorosos até agora. Você é imprudente e faz coisas erradas o tempo inteiro. Se ousar fazer algo com sua majestade, nunca o perdoará. Escute com atenção que tipo de herói você é, Max. Após Zenia causar tumulto e problemas na rua, Max volta com ela para casa escoltado por seguranças da cidade. No dia seguinte, Mazoku pede desculpas a Max pelo incidente ontem à noite. Ele disse se ela está melhor, sabendo que agora do nada se mudou para ser sua vizinha. Zenia disse que mesmo depois do que aconteceu ontem, não confia nele. Seria terrível se algo acontecer com a sua majestade, então estará perto para monitorá-lo e coletar informações sobre o reino humano ao longo do caminho. Esse será o futuro, esconderijo para futuras investigações. Fala sério, eu mereço isso. Espero que possamos trabalhar juntos, Sr. Max. Do outro lado, um dos amigos de Max reconhece a mulher do clã dos demônios. Bastante interessante, hein, Max? Será que eles vão discutir porque o herói abriga um ser do mal em sua casa? Está trovejando, e o cavaleiro não gosta desse clima de tempestade. Sim, deveríamos achar um local para passar, disse o herói. Demônios vêm para atacá-lo, mas foram detidos por uma enorme barreira. De quem seria? Existem talismãs que são os que mantêm seguro dos demônios. Dá para ver pelo fato de não termos ido uma única fatalidade.
relacionada a demônios da vila, mas surgiram novas espécies ultimamente e o importante é que possamos estar vigilantes. Por isso criaram novos talismãs. Os clérigos colocaram toda a sua força na criação dessa ferramenta de proteção definitiva e só hoje estão oferecendo um desconto especial e assim começaram a comercializar. Formem filas se quiserem ser abençoados. O que está acontecendo aqui? Talismãs resistentes a demônios? E então, pessoal, esses talismãs testados e verdadeiros garantem proteção em caso de ataque de demônios. Funcionam mesmo? Claro, só colocar isso e fugirão rapidamente, e isso me cheira a golpe. Se vocês não têm negócios aqui, por favor, saiam. Este é um local sagrado e turistas descuidados como vocês são. Antes que terminasse o diálogo, demônios aparecem novamente. Aparentemente, o líder deles quebra a barreira e o clérigo, com seu talismã, ativa destruindo vários demônios. Pelo visto, o papo de proteger era verdade. Um humano quase vai de base até o cavaleiro pedir que fuja dali. O clérigo disse que eles não são viajantes comuns, não é? E você também não é um clérigo comum. E foi assim que os três lutaram contra os demônios naquela noite. Atualmente Zenia tem informações para Max, que esperava ter a devida opinião sobre o assunto se não se importar. Mas ele acha que isso é besteira. O que deu nele? Mazoku disse que ele não é muito fã de compartilhar sentimentos. Além disso, imagina que deve ser difícil para ele falar sobre a deserção de seu amigo antigo. Max na rua é abordado por repórteres, perguntando se ele é um homem perseguido na noite passada. E essa mulher é amiga sua? Exatamente. Quando saímos para beber, ele exagerou um pouco, disse ele. Pede para que descreva essa mulher. Bem, ela mencionou uma vez trabalhar em um escritório. Acho, sei lá. Agora vou indo. Uma última pergunta, senhor Max. Algum comentário sobre a ocupação ilegal da República Gama no território mais do norte do reino liderada por Léo, o guerreiro? Ele para e sai sem responder essa pergunta. A repórter agora quer saber o seu endereço. Precisa pegá-lo em flagrante. Mas ué, onde ele foi parar? Ele acabou de entrar aqui. Parece que pegou a gente direitinho. Max só reclama de ter molhado sua perna. Não acredita que alguém gravou aquela vergonha alheia. Mas pelo lado positivo parece que ninguém suspeita que Zenia é um demônio. Não consegue nem dar um passeio tranquilo? Ora, parece que ele mora nesse prédio. Que patético. O homem que um dia foi adorado como um poderoso herói, morando em um apartamento sujo e horrível. Mas Oku reclama dele ter se sujado todo. Enquanto isso, o clérigo avança para sua kitnet. Tocando sua campainha, Mazoku sente energia extremamente poderosa. Se esconda, sua presença terá problemas. Ao abrir a porta, fica surpreso porque Fred está aí. Já se faz um bom tempo, hein? O que querem de mim? Já se passaram anos. Não é assim que se cumprimenta um velho amigo, não é? Sentia saudades. Então pensei em dar uma passada por aqui, pedindo para não se preocupar, deixará seus lacaios do lado de fora. Max disse que a culpa é dele por não ter ligado antes e não estava preparado para receber o secretário-chefe do departamento de magia. Fred disse que é apenas um cara comum quando está entre amigos, percebendo que o local anda arrumado. Da última vez parecia um chiqueiro completo. Sobre essa espada, por que não guarda no armário? Porque não tem espaço para essa coisa enorme lá dentro. Olhando a foto e relembrando os velhos tempos há 10 anos atrás, seu círculo de proteção mágica foi útil naquela época. Se lembra? É um feitiço que impede quem está do lado de fora de perceber quem está do lado de dentro. Já lembrou o suficiente? Tratará do assunto da República Gama, um país formado há 3 anos por Léo, o guerreiro, quando desertou do reino. Eles afirmam ser uma república, mas são uma organização perigosa, ocupando ilegalmente terras que pertencem ao reino. O líder idiota deles reuniu todos os traidores e criminosos que desertaram e seu exército mostrou um crescimento preocupante. Max diz que então estão à beira de uma guerra. Não é como se fosse acontecer, mas isso é inevitável. Um dia, então, devem se preparar. Preciso da sua ajuda. Podemos encerrar rapidamente essa disputa com a República Gama. Na verdade, Léo pode até se render antes que se torne a batalha absoluta. Quanto mais a luta se arrastar, maior será o número de vítimas de ambos os lados. Max disse que está aposentado. Não conseguiria acompanhar um bando de soldados, mesmo se tentasse. Além disso, tem problemas nas costas ultimamente. Lutar contra o Léo não está nos seus planos. Fred disse o porquê dele estar aposentado. Se caso cooperar com o exército real, terá um cargo importante mais alto garantido. Oportunidade perfeita para voltar ao jogo. Seus recursos estão prestes a acabar. Um homem de sua estrutura não merece estar enfiado num lugar como esse, disse Fred. Você está me dando crédito demais. Foi mal. Pergunte a outra pessoa.
É tudo uma chatice. Esse reino, república, pelo povo, já tive o bastante, vá para casa. É uma pena, pelo menos, pode me acompanhar na saída? Mas o Ku pensa que finalmente está indo embora, deixou os nervos à flor da pele. Anda bastante ocupado, não é mesmo? Eu vi o vídeo. Estava brincando de pega-pega com alguém. Onde a conheceu? Não importa, não é grande coisa. Ah, fico me perguntando por que você está saindo com a mulher demônio. Pessoas comuns não perceberam, mas você não me engana. Nós derrotamos ele há 10 anos atrás, não está nem aí? Você está envolvido com isso? Mas o que os outros vão pensar? Seria um escândalo do século. A mídia iria gostar. Um traidor da humanidade, quando o público souber isso, irá ser rotulado da mesma forma que o Léo. Aquela mulher não é um demônio, está fora da realidade. Relaxe, ninguém sabe sobre isso, nem mesmo minha equipe, sou o único que sabe. Por enquanto pense com calma. Voltar à vida do herói ou ser um herói procurado? Max disse se ele tem alguma prova de que está envolvido com demônios, porque não pode simplesmente ficar no palpite. Max, gostaria que não me subestimasse. É tarde demais para tentar esconder a aura maligna que emana dentro desse armário. Irá dar uma olhada rapidinha. Abra, tanto faz, mas vê uma criatura maligna olhando diretamente nos seus olhos. E depois pergunta a Max se já notou algo estranho morando no seu armário. O que quer dizer com isso? Você está pálido como um fantasma. Fred ficou assustado porque viu a Sadako do lado do Max e foi embora. Mas o Ku disse que essa foi por pouco. Por acaso você assustou o Fred? Respondendo que não. Somente estava escondido em um dos colchões, lá atrás, e aos seus incríveis poderes de enganação. Não foi descoberta. Falando sobre seus amigos, ele disse que eles têm a vida deles, e ele a sua. E isso é algo que não pode ajudar. Deixaram em paz desta vez, mas se as coisas piorarem, pode acabar tendo que deixar o reino. Nesse caso, pode acabar morando em seu castelo, disse ela. Então, seria um traidor mesmo, hein? Se topasse isso. Fred disse que precisa ir embora, e o Max não fez nada contra. Você ainda não escapou, Max. Eu vou convencer você a me ajudar eventualmente, mas nunca voltará àquele apartamento. No passado, o clérigo Fred quase foi atacado por um raio maligno. Léo tomou todo o golpe, ele usou para seu poder e curá-lo. E o demônio vem pessoalmente para a luta. Max defende o golpe e começam a duelar. E Fred usa sua magia. Ele defende e Max por cima usa sua espada, mas mesmo assim, o adversário não é derrotado e foge. Léo disse que ele não é tão ruim assim. Tem vendido esses talismãs baratos para a congregação e tirando o dinheiro deles. E agora o segredo está revelado. Não pode mais ficar nessa cidade. E Max disse que, mesmo assim, ele protegeu essa cidade erguendo uma barreira, o chamando para sua equipe. E foi nesse dia que Max e Léo conheceram Fred. Mas o Ku conseguiu o livro secreto. Se o plano for bem sucedido, a raça demoníaca estará um passo mais perto de conquistar o reino humano, mostrando a Max que pensa, é só isso? Álbuns com retratos de beleza de família demoníaca, você deveria ser grato, naquela época estava em alta demanda, mas hoje em dia não tem nenhuma expectativa romântica. Não, sem namoradas para mim, obrigado. Não seja bobo, negue o quanto quiser, mas você deve estar sozinho. Este álbum contém fotos e perfis apenas das mais belas subordinadas, escolhendo a dedo. Mandou Zênia cuidar disso, pedindo para que escolha o que mais gosta, e ela cuidará do resto. Max disse se enlouqueceu. Nunca vai se relacionar com um demônio. Para começar, é o cara que deu fim a todos há 10 anos atrás. Como vão se sentir com isso? Pode ter mencionado isso antes, mas os demônios possuem 7 vidas, portanto não se trata de vida versus mortes. Não são muito exigentes. Acredite, os homens fariam de tudo para ter uma dessas em suas mãos. Max abre o livro e a primeira demônio já é suficiente para que se irrite. Passando as páginas, ele estava tentando agradar a fantasia dele, sem dúvida. Desde que ela não tome álcool, é uma garota saudável. Mas o Ku disse que tem outros candidatos em potencial. A segunda, ele se assustou porque tem uma cara de porco. Rebecca é uma das guerreiras mais ferozes dos orcs e membro de elite. Ela mesma forja suas coisas. Max, não tem tanta certeza de que forjar armaduras caseiras realmente conta com o feminino. Próxima, Destiny, inteligente e proficiente em magia. Tem um ar um tanto diferente nela, mas isso é apenas parte do seu charme. No combate corpo a corpo, ela usa sua metade inferior enrolada para dar um jeito nos seus inimigos. Pode não parecer, mas ela gosta de esportes. Mulheres atléticas são atraentes. Ela não podia ser humana pelo menos, metade cobra, aí complica. Ok,
Então e que tal essa humana pura? Max não gostou e Mazuko disse que ele é muito exigente. De qualquer forma, esse livro está cheio de mulheres fantásticas. Tem certeza que encontrará uma que adeque ao seu gosto. Ele se lembra de lutar contra esse dragão e a lula gigante, que eram muito fortes. Qual o sentido de incluir nessas coisas? Max não ficou interessado por nenhuma. Nada nunca é suficiente bom para você, hein? Disse ela. Max fala que antes de mais nada, ela tem que ser pelo menos parecer uma humana. Ou seja, bípede. As outras não servem. A cabeça dela tem que ser destacável? Não, doida. Então a Zenia se destaca na maioria dos seus critérios. Prefere alguém que não seja tão dolorosamente desagradável. Tem que ser esperta e tranquila, uma boa cozinheira e bonita. Cabelos escuros. Se conseguir uma dessas, não vai reclamar. Nesse caso, ela tem a ideia de se transformar e ela está olhando para a identidade secreta agora que usa para se disfarçar. E agora a garota dos seus sonhos, a sua comida é também deliciosa. Seria uma mãe e esposa perfeita. Poderiam ser rivais eternos, mas suponha que se casem ou algo assim, poderia fazer conexões poderosas no reino humano. Brincadeira. Max não para de olhar para ela, isso a deixou envergonhada. A campainha toca. Parece ser Zenia, há algo de errado, seu rosto está vermelho, disse ela. No flashback, a demônia pede para que se junte a ela, assim terá 7 vidas. Por que não saborear a imortalidade comigo? Jogar fora minha dignidade e se tornar um demônio? Nunca. Que pena. Então mergulhe nas profundezas do esquecimento eterno. Reencarne como um demônio, receberá um poder como ela e viverá 7 vezes. Você tentou isso há 10 anos atrás. Na época, era óbvio que recusaria sua oferta. De jeito nenhum. Pare com isso. Ela pede uma chance para se explicar a primeira. Introdução à reencarnação maligna. Quais as vantagens de desistir da sua humanidade e renascer como um demônio? Deve estar se perguntando. Irá colocar tudo na mesa para ele. O primeiro privilégio, um salário competitivo. Fred não estava mentindo quando disse que suas economias estavam acabando. Se caso fazer uma aliança, seus problemas financeiros acabarão. Max disse que tem um dinheiro guardado. Mas não vai durar para sempre. E daqui a 20 anos? Eu já estarei morto, né? Então que diferença faz? Tem ideia de como você é teimoso e irracional, disse ela. Está certo. Se você fosse trabalhar em nosso castelo, seu salário inicial seria de 480 mil ienes, sem impostos, e adicionará um bônus semestral permitindo aumento de promoções. Portanto, precisaria levar em consideração, claro, isso é tudo para um soldado médio e um sólido conjunto de habilidades e experiência anterior. Estimaria um aumento de 2 milhões de ienes. Zenia disse que uma vida luxuosa sem um amplo período de férias também seria agradável. Os demônios, ao seu serviço, sempre têm a garantia de um ambiente de trabalho confortável. 5 horas por dia sem hora extra e 4 dias de folga. Manter um equilíbrio saudável entre uma vida social e profissional será moleza. Zenia, na verdade, nem vai saber o que fazer com tanto tempo livre. Vale para quem está no setor privado, quanto o público, é um direito universal para os demônios. Zenia disse: se não houver benefícios para os funcionários, então por que os candidatos a emprego deveriam escolher trabalhar para ela? Porque há muitos benefícios. Irão garantir uma casa para cada um no bairro residencial do castelo, assistência educacional, também tem vários sistemas instalados para garantir que seus funcionários tenham o melhor. Além de forma física, você receberá uma alma imortal, mesmo que morra, ressuscitará após um período de sono. Max disse para não encostar na parte de imortalidade como se fosse um negócio formal. E aqui está o contrato: se assinar, toda a dor e sofrimento que os humanos suportam não vai mais acontecer, inclusive o medo da morte. Trilhará o caminho da vida eterna comigo. Ele disse não. Por quê? Você seria meu subordinado apenas para uma formalidade. Ou é a sua dignidade humana, que disse há 10 anos atrás: ser humano é tão importante para você? Afinal, o que é ser isso? Não me faça uma pergunta difícil e espere uma resposta. Era jovem e imaturo. Costumava dizer essas coisas sem saber o que era apenas ser humano, ou seja, lá o que for, é algo que interessa. Não pode desistir disso tão facilmente. Mesmo se reencarnar, não perderá suas memórias. Vire um demônio, ganhe dinheiro e viva para sempre. Se fizer isso, não seria ele. Embora comparado a 10 anos atrás,
agora é completamente diferente. Além disso, não ser capaz de morrer é irritante. A imortalidade pode ser um pouco demais. Agradece a sua oferta generosa, mas não aceitará nesse momento. Ela disse que queria ficar com ele para sempre. Mas enfim, essa é a primeira vez que o veio pensar assim. Zenia disse que irá guardar o contrato para caso decidir reencarnar, e é só avisar. Agora que você rejeitou sua proposta, cabe a você organizar a sua vida. Tudo bem então. Encontrará uma maneira de ganhar dinheiro e irá arrecadar mais dinheiro do que um demônio já viu. Gravando vídeos e postando e recebendo dinheiro online. São chamados criadores de conteúdo. Alguns deles estão no topo, ganham mais de 100 milhões de ienes por ano. Nem precisa chegar tão longe. Alguns vídeos têm 1 milhão de visualizações. Você precisa fazer é jogar a cada visualização, recebendo um valor. Zenia descobre e disse que não é tão fácil assim como parece. Quanto ganha exatamente um criador de conteúdo, o herói disse que é uma visão diferente. Mas não é dessa forma. De acordo com os dados, ele teria que enviar vídeos que obtivessem 100 mil visualizações diárias para sobreviver. Não é um trabalho para preguiçosos, e para ser honesto, não sabe se ele vai encarar esse tipo de coisa. Pelo menos, finalmente está tomando iniciativa para algo. Zenia disse que ele está sendo imprudente demais. Já o Max faz tempo que o viu levar algo a sério. Isso lembra de quando se enfrentaram 10 anos atrás. No dia seguinte, ela pergunta como está indo e ele pede para que abaixe o tom, porque está captando no microfone e as visualizações começaram agora, mas o seu vídeo não está indo muito bem. Pelo menos deixe ela ver como ficou. E ficou meio arrastado, poderia ir direto logo ao ponto, principalmente gameplay. Mas o Ku disse que ele deu o seu melhor e é só não desistir. Está certa. Não deve deixar esse contratempo derrubar. Então vai tentar algo novo. Max tenta provar doces japoneses, mas não dá certo. Tenta cantar, mas recebe críticas. E no final, acha que talvez não tenha nascido para isso. É um trabalho desafiador e não se culparia se desistisse porque não tenta fazer o último vídeo. Se não viralizar, pode desistir. Pode até ajudá-lo se precisar. Sim, seria sua cinegrafista, se quiser. Então ele deixa ela fazer uma live e pede para que sorria na transmissão. O chat começa a falar quem é ela, e Max pede para que dê atenção ao chat. E responda após ver o seu uniforme escolar, que começa a crescer mais. Ela pega um picolé e faz algo que pela cara do Max já deu para saber o que aconteceu. Com isso, o chat aumentou bastante, mas o Ku foi muito mais além, e fez com que levasse banimento da conta. Em mais um flashback, é mostrado que Léo usa suas habilidades para derrotar um de seus adversários. Sua sagacidade é incrível. E Léo é um ótimo companheiro. Comparado a todos os outros, ele está em outro nível. Uma vitória seria muito fácil. É que ele chega para pessoas que realmente o admiram. Nesse ritmo você certamente vencerá. Deixe-nos orgulhosos, Léo. Acreditando que ele é o único apto a ser o grande herói. Até vê um outro rapaz lutando com muita sagacidade, com suas habilidades e técnicas imbatíveis, escapando de vários golpes. Um deles acredita que foi até um golpe de sorte. Mas o nobre guerreiro, seria ele o escolhido? Mas ela acha que esse cara pode dar uma chance para você. Léo observa rindo. E assim, voltamos ao tempo atual. O demônio pergunta se Max vai sair. E ele diz que estava muito confinado ultimamente e agora está com vontade de tomar um pouco de ar. Ela está meio envergonhada e diz que quer ir junto com ele. Enquanto os dois estão saindo, ela fala o que ele planeja fazer. Ele diz que não ia ficar muito do lado de fora por enquanto, então não tem nenhum lugar específico em mente. Ela sugere então que eles vão fazer várias compras, no shopping, claro. Ela diz que gostaria que eles tivessem algo que fosse um pouco mais a seu estilo, mostrando uma roupa, e ele falou que isso é ótimo, pode pegar aquela, mas ela não tem certeza. Max pergunta se realmente ele é um garoto ou uma garota, mas ela fala que não importa de qualquer maneira, não é? Após a lojista mostrar as roupas, mas o Ku dá a entender que os dois têm um caso, deixando Max bastante constrangido. No mercado do shopping, ela fala o que ele quer comer e que irá fazer qualquer coisa que ele gosta. Após ir a um comprovador de alimentos, uma das pessoas conhece o herói Max e ele fala que é ele mesmo. Mas o Ku disse que ele é bem famosinho, hein? Até em supermercados em todos os lugares o cara é realmente reconhecido. Ela fala se pode apertar a mão dele e ele disse que ninguém o chama de herói já faz um bom tempo, hein? Parece que essas mãos são bem conhecidas. Agora faz sentido porque você tem mãos de homem.
E ela fala que ele sempre foi um especialista quando se tratava de insultar as mulheres. Na verdade, ela pede para bater um papo com ele lá atrás. O que seria que ela vai falar, hein? Qual seria a sua artimanha? Ele disse, e se eu não quiser? Mas ela fala, não queremos causar uma cena, não é? Você entende. Max fala para Mazoku ir para casa sozinha, mas ela fica em dúvida em que diabos é essa mulher. Um dos lacaios do Léo, e atualmente um cidadão da República Gama, presume que sim. Então ele pergunta, o que diabos você está fazendo em um lugar como este? E ela, sendo bem clara, diz que é para espiar o inimigo? Seria isso? Do lado de fora, o demônio ainda está muito curioso em saber quem é essa pessoa e quais suas intenções. Max disse para Mazoku ir para casa, mas ela insiste e talvez eu devesse ficar de olho nele. Alguma coisa diz que ele pode estar em algum tipo de problema. Um outro homem chega perante Mazoku e diz se ela é amiga do Max. E ela confirma que sim, pedindo para ir com ele lá fora e se importaria de vir com ele. Ela fica meio em dúvida sobre isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso ou algo assim. Max fala a ela que eles se viram pela última vez cerca de 2 anos atrás, antes do ocorrido, e caso eles desertarem. E ela fala como ele envelheceu como um leite. Também diz que acompanhou realmente o seu treinamento. Realmente ela tem mãos de homem, mas ainda é uma doce garota. Perguntando onde está o Léo, e ela diz que ele está tão cheio de energia como sempre. Léo também é um tipo de pessoa que sempre está perguntando sobre o Max. Ele anda realmente preocupado, sempre achando o que Max está fazendo ou aquilo. Léo sente algo pelo Max. Esse senso de amizade ainda continua. Mazoku descobre que o rapaz que o guiara faz parte da República Gama. Após ela ofendê-lo, ele não gostou nem um pouco e diz que graças a Léo, aquele deserto que foi esquecido por Deus, ele conseguiu restaurar. E se ela tem alguma ideia de como trabalharam duro para torná-lo aquilo habitável? E assim que aqueles bastardos perceberam que tinha minério mágico, e antes que terminasse a frase, ela se faz de vítima, dizendo depois que se eles estão aqui para recrutar o Max, para ajudar contra o reino. Exatamente. Ele matou o Lorde Demônio ou algo assim. Precisamos bastante da ajuda dele. Mas com que o velhote aposentado se juntando nas nossas fileiras pode ajudar. Mas o que eu disse que se ele tentasse lutar com o Max, ele esmagaria seu crânio em 2 segundos. Não duraria muito. Ela disse o que o Fred disse para ele, mas ele falou realmente que ainda continua rejeitando. Ele não quer se envolver. Ela entrega a ele uns bilhetes de dirigível para a República Gama. Desde que tenham os ingressos, até os moradores do reino podem entrar sem problemas. Ele falou que isso é muito entediante. Ele também são um bando de charlatães também, mas ela faz questão. Não significa que não me importaria se você aparecesse para uma visita. Ele disse que irá pensar no caso e ao sair se depara com Mazoku e o homem que a chamou. O Will está lá, dizendo que às vezes a situação exige medidas drásticas. Você acha que ele vai vir aqui só porque deu a ele um pedaço de papel? Agora que ela está comigo, ele não tem escolha a não ser fazer o que dizemos. Ela ficou preocupada e disse se ele por acaso quer prejudicar a reputação do chefe. Mas tudo que ele se importa são com as mentiras espalhadas pela República Gama. São tudo mentiras distorcidas. Então está convidando ele e a sua namorada para aproveitar a situação. Max diz cadê essa tal namorada que ele não tá vendo nada. E ela diz que se ele não se importa o que acontece com ela. Enquanto Will disse que esperava encontrar um herói renomado, mas encontrou realmente um fracassado. Até mesmo não tem coragem de me enfrentar mesmo quando sua namoradinha é raptada. Max fala então por que eles estão desperdiçando o seu tempo. Já viu o que queria? Ele não era realmente um fracassado como disseram? Vocês estão certos. Ele disse que não pode deixá-los ir embora, agora que sabe sobre nós dois. E quando Will representa uma ameaça, Max vai até ele com sua raiva, pegando em seu braço e o lançando ao mar. Mazoku fala que foi até bom ele o defender, porque isso colocaria ele em uma posição de risco. A garota sente por isso. Ele ainda era apenas uma criança 10 anos atrás, então não entende muito. Também devem pedido de desculpas à garota. Desculpe por assustá-la.
E ela diz que eles deviam viver debaixo de uma pedra, né? Para não saber como o Max é um cara legal. O Will pede desculpas e ele fala que aprender com seus erros é bastante importante. E que não cause problemas para o Léo. Sendo assim, os dois vão embora. E ela fala que finalmente saímos para fazer compras e eles precisam estragar tudo. Perguntando se ele vai participar da República Gama e ele fala que sem chance, deixe-me fora disso. Mas ela fala que não liga se ele acabar decidindo visitar a República Gama. Afinal, ele pode derrubar o sistema corrupto e fundar uma nova nação ao lado de Léo. Ele simplesmente diz que não pode fazer isso porque teria que lutar contra o Fred. Então deixe isso para lá e vamos para casa. No dia seguinte, enquanto os dois estão voltando para a República, ela pergunta se o braço do Will está bem. Chegando a um determinado local e perguntando se o presidente Léo está, mas no momento não. Até que surge um homem no mar com um enorme peixe. E esse homem praticamente é o Léo, dizendo que chegaram no momento ideal, vamos tomar um ótimo café da manhã. Mazoku, ao ver os bilhetes, pergunta se Max tem alguma razão para tirar fotos deles. Na verdade são fotos para tentar vender isso online. Qual é o problema? Ele me deu, então eu posso usar como eu quiser. Mas ela fala que isso é uma viagem grátis para a República Gama. E por que ele não vai? Do ponto de vista oficial, é uma zona muito ocupada por invasores. Seria muito arriscado para ele e ele nunca seria capaz de voltar. Mazoku teve uma ideia. Colocou o ponto de retorno para sua magia de teletransporte neste armário. Dessa forma, não importa o que aconteça, em o nosso destino, podemos voltar em um instante. Dizendo a Zenia que estará ausente por 2 dias. Max fala que não concordou em ir, e se está assim dessa forma, por que não vai sozinho, vossa graça? Mazoku diz a ele que como é que não vai levar em consideração os seus sentimentos? Mas isso foi só um truque, ele caiu direitinho na sua magia. Os dois se teletransportaram para um barco estranho, e ela diz que agora não tem para onde ele correr, hein? Mas ela fala que o Max que conheceu há 10 anos atrás teria facilmente repelido um feitiço de encantamento minúsculo como aquele. Além disso, essa é uma missão de puro reconhecimento. Devemos nos manter informados sobre a situação na República Gama, só para garantir. Max diz que conhece muitos lacaios do Léo, além daquela mulher, e vai ser uma enorme dor de cabeça se eles os encontrarem. Mazoku tem uma ideia de disfarçá-lo, de um modo meio que discreto, entre aspas. A cidade tem até uma fonte termal no meio da praça. Mazoku disse que na sua cidade tinha lava fluindo através dela em certos lugares. Então era esse o país invadido? Mas Max fala que, claro, eles vão fazer bonito na porta da frente para que todos os turistas vejam esse lugar. Então, isso significa que você ainda acha que a República Gama é má? Mas ele fala que o bem e o mal não tem nada a ver com isso. Esse lugar é uma bomba relógio e vai causar problemas independentemente das circunstâncias. No que diz respeito aos residentes do reino, é um incômodo. Mas ela diz que ter uma conversa séria com ele usando isso é muito engraçado. Max fala porque um demônio como ele estaria se metendo o nariz em uma discussão estúpida entre humanos. Ela se levanta e fala que se eles brigarem, vê isso como uma vitória absoluta. Seria muito mais fácil para meus subordinados demoníacos retomar a invasão. E se você ajudasse Léo ou Fred e acabasse morrendo junto com eles, seria muito melhor. E lá está ele, o Léo, o destemido líder da vila. Renomado pela sua habilidade em se envolver em águas quentes. Max diz que realmente ele não mudou nem um pouco. Voltando ao passado, quando os dois se conheceram pela primeira vez. Lá está ele, Léo e Max, no embate cara a cara. Ele disse que ele conhece a importância desse torneio e se ele está preparado para a sua vida na guerra contra os demônios. Então eles começam a lutar bravamente, escapando de seus golpes na defesa, duelando e deixando todas as pessoas espantadas. Léo dá um golpe no Max. Enquanto todos torcem para isso, Max embate ele no seu ombro. E assim termina a luta. E Max é o vencedor, mas foi a partir desse dia que eles se tornaram amigos. Se deseja continuação, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!